Bom, galera, voltamos com a nossa série de entrevistas pelo Diretório Central dos Estudantes. Lembrando que as nossas entrevistas são de 12 minutos, divididas em 3 blocos. O primeiro deles, um bloco de 9 minutos, onde nós fazemos ao candidato algumas perguntas que foram pré-selecionadas. Ele tem o tempo livre para responder, mas a gente pede que ele seja um pouco mais conciso para que a gente consiga abordar o maior número de temas possível. O segundo bloco é aquele bate-bola, que nós já comentamos antes, onde eu falo o nome de um político, de uma personalidade, e o candidato responde com uma palavra ou poucas palavras aquilo que ele acha dessa pessoa. E o terceiro e último bloco, ele fala das considerações finais para a nossa comunidade acadêmica e para todos que estão nos assistindo. E hoje nós temos aqui o candidato Calil Coelho, do Partido Verde. Tudo bem, candidato? Tudo bem, tudo tranquilo. Ok, então sem mais delongas, vamos começar a nossa entrevista e eu vou começar a marcar seu tempo a partir de agora. Ok. Candidato, um dos principais desafios do gestor público moderno hoje é a questão de adotar as políticas públicas mais adequadas em relação às drogas. Nós vivemos um período onde se discute a questão da legalização das drogas, como uma alternativa a essa política já exausta de repressão. O que o senhor acha desse tipo de debate? E quais são as políticas que o senhor pretende adotar enquanto prefeito, caso eleito, nesse segmento? Olha, em relação a essa questão da abordagem das drogas, ela é multidisciplinar e ela é multifatorial. Da mesma forma deve ser a abordagem dela, né? Eu sempre procuro relacionar a questão das drogas à falta de ocupação e realmente a pouco atendimento na escola. Eu acho que a gente tem que fortificar essa relação do jovem com a escola. Realmente, a escola de manhã e de tarde, escola integral, ela é importante nesse player, ela é um player importante nesse sentido. De forma que se esse jovem ficar de manhã na aula e de tarde fazendo esporte, isso ocupa muito tempo e isso é importante, cansa. O jovem tem muita energia, então isso vai ocupar o tempo dele. Não pode ter só repressão, tem que ter a questão do bem-estar, da coisa do jovem se sentir bem. Então é isso que nós vamos fazer. Nós vamos fazer atividades relacionadas ao esporte à tarde nas escolas e também no centro olímpico, lá na cidade olímpica. Lá. Então nós vamos realmente colocar esse jovem para fazer a questão da atividade física preventiva. Hoje você já trata o problema, né? E, então, você tratando o problema, isso realmente tem um custo mais alto, tem uma situação pior para a família. Nós vamos colocar esse jovem na questão do esporte e isso vai ocupar o tempo dele, trabalhar, fazer interface com as empresas para que esses jovens entrem no sistema de jovens aprendizes e realmente trabalhem. Quando eu fui secretário de saúde, eu firmei um convênio com o IEL, e lá nós colocamos muitos jovens para trabalhar, né? Dentro da regra, dentro da legislação trabalhista, mas eles trabalhavam, isso dava muita dignidade a eles, ganhavam o salário dele, e isso tira a juventude do ócio, que esse ócio leva a essa situação de uso de drogas. Eu relaciono muito a isso. Quanto à questão da legalidade e ilegalidade, isso é um tema bem complexo, a gente não vai conseguir debater isso numa só entrevista, mas realmente alguns países já vêm adotando legalizando alguns entorpecentes, e isso é um debate realmente que tem que ser feito de forma mais intensa, né? Até o Fernando Henrique já vem colocando isso, que é um sociólogo, relata muito nessa questão da maconha, e tem que ser debatido isso com calma. Na verdade, tem que ser feito estudos técnicos disso. Em país X se liberou. Como foi a criminalidade? Ela baixou? Né? A gente conseguiu diminuir a criminalidade relacionada às drogas? E a questão dos jovens da droga diminuiu? Então, acho que a gente tem que fazer estudos técnicos. A gente, no achismo, é muito ruim isso. Pegar quem já liberou e fazer estudo técnico. E aí a gente vai poder comparar. A gente, no achismo, a gente está tendendo ao viés pessoal, cada um, né? E como eu sou técnico, médico, então eu prefiro analisar os dados, a partir dos dados, a gente realmente evoluir para uma nova situação, para uma nova discussão em relação às drogas. Mas
de bate-pronto, o que eu te digo é isso, é que o jovem tem que estar na escola, tem que estar de manhã estudando, à tarde fazendo exercício físico, gastando energia, jogando bola, de verdade. Hoje as escolas, elas são subutilizadas. E não foi porque ninguém me disse, não, eu fui ver. Eu tenho andado muito. E elas são subutilizadas, então nós temos que aproveitar melhor as escolas municipais. Ok. Candidato, o senhor é médico, se formou na Universidade Federal, na nossa casa agora, e sabe que as atividades prático-profissionais para os acadêmicos, não só da medicina, mas de engenharia, contabilidade, direito, dentre outros, elas são bastante incipientes. A oportunidade é muito pouca. E aí eu pergunto ao senhor que tipo de atividades e parcerias a prefeitura pode incentivar para inserir esse jovem acadêmico, esse estudante, não só do ensino superior, mas do médio também, numa atividade que permita ele progredir academicamente e, ao mesmo tempo, buscando beneficiar a população. Como isso pode ser feito? Olha, o jovem tem que se inserir na prática o quanto antes, né? Em medicina a gente diz, ó, faz, aprende, depois eu vou te explicar por que tu está aprendendo, né? Tem muito disso. Eu me inseri muito jovem ainda no hospital e isso para mim foi muito bom. Quando secretário de saúde, eu realmente fiz essas parcerias, IEL e outros institutos que eu trouxe para dentro os jovens, ganhando o salário, mas já trabalhando. Isso tem um efeito muito importante. Então, toda termo de parceria técnica, termo de cooperação técnica com entidades privadas, a prefeitura vai buscar, não só com o IEL, mas outras entidades privadas, para que a gente possa realmente inserir o jovem trabalhador no mercado. Isso é importantíssimo, né? A gente tem que colocar realmente. E vamos buscar. Esse tema geração de empregos, para mim, ele é um tema muito importante, né? Eu sempre trabalhei e a gente hoje tem andado muito na Zona Oeste. Eu te digo sem medo que ali pelo menos 30% das pessoas estão desempregadas. E isso tem abatido muito aquelas pessoas. Então a gente vai buscar todas as formas realmente gerar empregos. E essa questão de inserir o jovem aprendiz, o jovem cedo na administração pública, é claro, seguindo a legislação, nós vamos buscar. Ok. Candidato, o senhor é sobrinho do ex-governador Neudo Campos e foi, como o senhor falou, secretário de saúde do estado de Roraima na gestão da atual governadora Sueli Campos. Esse combinado de parentesco com cargo de confiança na gestão foi alvo de duras críticas, ainda tanto da imprensa como da população, na gestão da governadora Sueli Campos. Na sua gestão, caso eleito, quais serão os critérios para nomear os primeiros, os segundos, os escalões da Prefeitura de Boa Vista? Olha, não dá certo. A questão é bem simples. Então, eu assumindo a Prefeitura, eu realmente não vou colocar no primeiro escalão os parentes. Veja bem, mesmo tendo pessoas muito bem preparadas tecnicamente nas repartições, até funcionários públicos, a minha mãe é professora, né, do município, mas eu já de antemão digo que não é bom, já passa um exemplo que não é o melhor. Então eu tenho muita tranquilidade de olhar para trás e ver que não é o ideal e não vou fazê-lo para frente. E isso, vou buscar técnicos realmente da gestão, técnicos que não tenham parentesco comigo e vou utilizá-los nas secretarias. Ok, nós temos um minutinho, cerca de um minutinho, então vou fazer uma pergunta rápida a respeito do passe livre, que foi uma coisa recentemente discutida na Câmara de Boa Vista, e também perguntar que o senhor comente rapidamente sobre as políticas públicas que o senhor pretende desenvolver relacionadas ao transporte público. Certo. O passe livre ele é inviável, não existe isso. Não adianta eu prometer uma coisa que não vai funcionar, certo? A gente não tem como viabilizar isso dentro do orçamento do município. Não adianta a gente tomar uma ação política de fazer isso e não funcionar, né? É melhor que se pague menos, mas que um serviço que funcione adequadamente, do que a gente não pagar e em curto espaço de tempo isso quebrar, isso não funcionar. Então, nós vamos realmente continuar com o pagamento, não vou implementar passe livre e vamos implementar muitas outras coisas relacionadas à mobilidade.
Ok, obrigado. Então é isso, acabou o primeiro bloco dos 9 minutos e vamos passar logo para o nosso bate-bola, onde eu vou falar o nome de algumas pessoas e o senhor responde rapidamente o que acha delas, ok? Sim. Então, primeira pessoa, Dilma Rousseff. Incompetente. Luiz Inácio Lula da Silva. Incompetente e corrupto. Michel Temer. Aproveitador. Fernando Henrique. Inteligente. Aécio Neves. Se quiser pode passar, não tem problema. Jair Bolsonaro. Uma figura. Marco Feliciano. Devia estar na igreja. Jean Willis. Sem nenhum tipo de comentário. Tereza Surita. PMDB. Romero Jucá. PMDB. Sueli Campos. Minha tia. Neudo Campos. Meu tio. Teomário Mota. Está iniciando os trabalhos. Ângela Portela. Foi minha professora. Anchieta Júnior. Deputado estadual. Eduardo Cunha. Corrupto PMDB. Renan Calheiros. Corrupto do PMDB. Ok. 10 minutos e 30 segundos, então agora vamos passar para a parte final. E eu peço que o senhor mande sua mensagem para a comunidade acadêmica, para todos que estão nos assistindo. O senhor tem 1 minuto e meio. Isso. Pessoal, olha só. Eu vim da onde vocês estão agora, né? Da Federal de Roraima. Tenho muita alegria realmente de transmitir essa mensagem para vocês. Sei como é satisfatório, sei como é gostoso fazer um curso superior. Isso é muito importante. Mas venho pedir para vocês aqui algumas coisas. Procure investigar a vida do seu candidato, se ele é ficha limpa, a família dele, qual é a ligação dele com o seu município, qual é a formação técnica, se ele tem condição de gerir o que ele se propõe, quais são as propostas, se são viáveis, se não é só uma questão de falácia. E principalmente, não votem em partido corrupto, partido envolvido com corrupção, com petrolão, com situações que vão corromper a nossa administração. Não tem jeito. Quando você vota em alguém corrupto, em alguém envolvido em partido corrupto, você assinou o cheque e é avalista dele. Ele vai trazer para dentro toda o modus operandi daquele partido corrupto. Isso não existe. Gato anda com gato, cachorro anda com cachorro. Isso aí já dizia o meu velho pai. 10 segundos. E avalie bem. E se você achar que a gente merece, aperta no 43 para a gente ir para o segundo turno, com certeza. Valeu. Candidato, eu agradeço pela sua presença, pela resposta sincera a todas as perguntas que foram feitas e me despeço de quem está nos assistindo e até a próxima.